E hoje estamos de volta aos comentários sobre o livro Sem Esforço. Tivemos a live 1, com base no resumo do livro, eu estou fazendo comentários sobre todos os aprendizados. Eu abro esse encontro de hoje falando sobre uma frase que tem no próprio livro, que é: seja qual for a dificuldade ou a dor que você precisou enfrentar na vida, por mais significativa que tenha sido, ela empalidece em comparação com o poder que você tem de escolher o que fazer agora. Vamos aos comentários. Eu costumo trazer alguns exemplos pessoais para ilustrar. Nós falamos sobre o que é o estado sem esforço, inverter, o que significa inverter, desfrutar, libertar-se, descansar. E hoje vou falar do último item da primeira parte do livro, que é observar, e vou entrar um pouco na segunda parte do livro, sem esforço. Observar. O que significa observar? Observar é nós atingirmos um estado de consciência aguçada, utilizando o poder da presença. Tem muito a ver com o que vimos no encontro anterior. Precisamos estar presentes no que fazendo naquele momento. Vai gerar muita ansiedade se estivermos fazendo alguma coisa e pensando na próxima etapa. Eu dei vários exemplos. Aquele do preparo do café da manhã foi um dos exemplos para ilustrar. Enquanto a gente prepara o café da manhã, a gente precisa estar concentrado no café da manhã. Na preparação do café da manhã. Quando a gente começa a degustar, saborear o café da manhã, a gente precisa estar presente naquele momento. O momento de lavar a louça também é um outro momento. Não adianta querer misturar as estações. Vai dar errado. E o erro vai ser gerar ansiedade. Treine o cérebro para se concentrar no que é importante e ignorar o que é irrelevante. Vamos pensar. O que é que pode ser relevante na nossa vida, que está sugando nossa energia ou nos dispersando? Eu vou fazer uma revisão rápida aqui sobre o que seria eu me dispersar, ou me preocupar, ou pensar em algo irrelevante para o meu dia. Seria pensar em algo que eu não vou conseguir dar conta hoje. Isso não é relevante para mim. No momento, relevante é eu criar minha disciplina, fazer minhas lives aqui nessa plataforma, que eu comecei esse hábito na quinta, e essas lives serão dia sim, dia não. Então vai uma quinta, a outra vai ser no sábado, a próxima vai ser na segunda-feira. E eu comecei fazendo esse exercício, criando esse hábito de fazer lives a partir desse livro. Hoje as pessoas estão sem o hábito da leitura. Estamos muito no piloto automático, nas mensagens instantâneas, nas informações rápidas, nas pílulas de conhecimento, e esquecemos de ler, ou não temos mais motivação para ler, mas é muito importante. Em vários sentidos é importante a leitura. Sempre foi, sempre será. Então, como forma até mesmo de exercitar o meu aprendizado após a leitura desse livro, e esse livro é bem didático, ele traz assim um resumo do livro. Eu resolvi fazer comentários sobre cada resumo, comentar, trazendo exemplos pessoais. Bem, vamos lá. Treinar o cérebro para se concentrar no que é importante e ignorar o que é irrelevante. Pense nisso. Vamos pensar nisso, pensar e exercitar isso. Para enxergar os outros com mais clareza, deixe de lado suas opiniões, conselhos e julgamentos e ponha a verdade deles acima da sua. Ou seja, a gente precisa desconstruir, tirar os rótulos, os estereótipos das pessoas com as quais a gente está convivendo, contracenando. Isso é muito difícil. Isso dificulta a nossa saúde mental. Dificulta. Se ficarmos numa sociedade, numa convivência baseada em opiniões,
baseado em conselhos, dar conselho aos outros, lembrando que todo conselho é autobiográfico. Se a gente dá um conselho para alguém, a gente está levando para essa pessoa o quê? As nossas crenças e os nossos valores. Todo conselho é baseado na nossa autobiografia. Então, o conselho que a gente vai dar para alguém provavelmente não vai ser aderente, não vai estar alinhado com o que a outra pessoa pensa, sente e quer fazer. Eu, por exemplo, todas as vezes na minha maturidade que aceitei conselho, o que eu fiz baseado naquele conselho deu completamente errado. Deu errado, erradíssimo, foi terrível, terrível. Então, isso aí aconteceu na faixa dos 20 anos e o conselho, praticamente eu não ouço conselho. Nunca gostei de ficar pensando em ouvir conselhos. Uma vez aconteceu quando eu tinha 24 anos e uns 20 anos depois. Praticamente eu só segui 2 conselhos na minha vida. E todos 2, não é que eu tenha me arrependido, não foi salutar, não foi salutar. De qualquer maneira gerou um pouco de arrependimento mesmo, porque se não foi salutar, não era a minha essência tomando a decisão. Foi baseado em quê? No conselho de outra pessoa que não tem a ver com a minha história de vida, a pessoa que não estava calçando os meus sapatos para saber, não me conhecia, não tinha a ver com o meu jeito de ser. Então, conselhos, julgamentos, dar nossas opiniões, colocar a nossa verdade acima da do outro é muito nocivo, é muito nocivo. Faz mal ao outro e faz mal a gente. Arrume a bagunça do ambiente físico. Isso aí é muito importante. Antes de arrumar a bagunça da mente. O nosso ambiente externo, ele reflete o nosso ambiente interno. Então, a gente precisa arrumar o cenário, arrumar o ambiente onde a gente vive. Qualquer ambiente, o pequeno, o grande, micros ambientes, o lugar onde a gente passa a maior parte do dia, até a nossa própria mesa de trabalho. Então, arrume a bagunça do ambiente físico antes de arrumar a bagunça da mente. Por extensão, a partir do momento que a gente arruma a bagunça do ambiente externo, a nossa mente se organiza. Já prestaram atenção que quando a gente arruma um ambiente, a gente limpa um ambiente, a gente se sente bem melhor? Então, isso fez com que a nossa bagunça mental fosse reorganizada. A gente consegue se organizar com base nessas arrumações do externo. Obrigada pela presença de vocês, Maria do Carmo, Vânia, Terezinha, Elise, obrigada pelas presenças, Zeus, sejam bem-vindos. Espero contar com vocês nas próximas lives também, na continuidade dos comentários sobre o livro. Agora nós vamos entrar na segunda parte do livro, que é a ação sem esforço. O que é uma ação sem esforço? Uma ação sem esforço significa realizar mais, se desgastando menos. É preciso que a gente faça isso. Você para de procrastinar, de adiar o que precisa ser feito e dá o primeiro passo óbvio. Alcança a linha de chegada sem pensar demais o tempo todo. Progride, estabelecendo um ritmo e não avançando de maneira forçada. Obtenha um resultado acima da média sem um esforço extenuante. Vamos pensar em situações que muitas vezes a gente coloca muito esforço, muito sacrifício para fazer uma atividade. Uma forma de fazermos as atividades do nosso dia a dia de maneira mais leve é ouvindo música. Ouvir música traz muita leveza na nossa ação. A gente cria uma âncora positiva. Estou ouvindo música, estou fazendo essa atividade que pode não ser tão agradável, pode ser até uma atividade maçante, mas só o fato de estarmos ouvindo música já nos ajuda. Pode ser ouvir música, pode ser fazer alguma outra coisa, ou você se presentear logo após aquela atividade, comendo uma coisa gostosa, tomando um banho relaxante. A gente precisa imprimir a leveza
ao fazer as atividades. E com isso a gente obtém um resultado acima da média. Se a gente faz algo assim, com essa leveza, com essa motivação, com esse prazer em fazer, se torna agradável e a gente realmente recebe essa recompensa. A gente progride, a gente avança. O outro ponto é definir. Qual é a próxima ação sem esforço? Definir. Definir o quê? Para iniciar um projeto essencial, precisamos definir primeiro que aspecto ele deve ter quando estiver finalizado. Estabelecer condições claras para a conclusão. Chegue lá e pare. Ao a gente estabelecer essas condições claras para a conclusão, a gente consegue fazer de uma maneira correta. É bem óbvio isso, né? A gente tem que saber o que vai fazer. Porque se a gente, durante a atividade, for pensar em como fazer, a gente não vai conseguir. É preciso ter um planejamento mínimo. Reserve 60 minutos para se concentrar no resultado desejado. Antes de começar a fazer, se concentre nos passos que você precisa dar para conseguir um resultado, um bom resultado. Faça uma lista pronto por hoje, porque como vimos, dividir o dia em blocos de 90 minutos na live anterior, lembram? Que a gente nunca deve se lançar numa atividade fazendo aquela atividade por mais de 90 minutos sem fazer uma pausa. Então, vamos dividir as atividades por blocos de 90 minutos, que foi assunto da live anterior. E quando a gente consegue concluir a atividade, a gente faz essa listinha. Não precisa ser uma lista por escrito, pode ser mentalmente. Pronto por hoje. E aí, se você não concluiu, você volta depois para essa conclusão, ok? Oi, Nailda. Bem-vinda, Maria de Fátima, Claudete, todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Limite essa lista a itens que constituíram um progresso definitivo. Então, você faz com empenho, você progrediu. Então, essa lista deve ser baseada no seu progresso efetivo. Bem, agora vamos falar do item começar. Começar, o que significa começar no contexto da ação sem esforço? Porque o livro é sem esforço. Começar sem esforço. Concentrar-se na primeira ação óbvia. Primeiro passo. Decompor a primeira ação óbvia em passos menores e mais concretos. Obter o máximo de aprendizado com a ação mínima viável. Comece com a microexplosão de 10 minutos de atividade focada para promover energia e motivação. Isso é muito, muito, muito importante. Vocês já devem ter visto, ouvido falar que quando a gente vai fazer uma atividade, mesmo que seja aquela atividade que a gente não gosta tanto, a gente se dedica 5 minutos a ela, sem pensar em mais nada, com empenho. E esses 5 minutos eles viram 15 minutos, a gente nem sente. Ao invés de 5, a gente ficou 15 minutos e nem percebeu. Porque fizemos aquela coisa aqui que ele chama de microexplosão de 10 minutos de atividade focada. Se não puder fazer 10 minutos, faça 5 minutos e você verá a diferença. Por exemplo, arrumar um armário. Ah, que coisa chata. Eu mesma não gosto de arrumar armários de roupas. Nenhum armário eu não gosto de arrumar. Mas aí quando eu tenho que fazer, eu preciso fazer, até mesmo para organizar as bagunças internas e externas, eu começo a fazer. Quando eu começo a dobrar as roupas, por exemplo, quando eu vi, já dobrei todas as roupas, nem senti. Às vezes eu nem levo 5 minutos. Então a gente precisa focar no que a gente vai fazer, começar a fazer. Tem que fazer, começar a fazer. E aí, se precisar de 5, 10 minutos, 15, a gente faz esse bloco completo de uma maneira focada. Outro ponto é simplificar. Para simplificar o processo, não simplifique os passos. Simplesmente remova os passos. Se a gente vai fazer uma atividade que tem várias etapas, a gente não
não deve simplificar o processo, simplificar os passos. A gente tem que remover os passos. Eu vou ver um exemplo pessoal. Eu vou voltar ao exemplo do café da manhã. Quando eu preparo meu café da manhã, eu preparo o café da manhã e já lavo alguns talheres, alguns itens que eu utilizei para organizar o café da manhã. Eu disse antes naquela live. Os meus exemplos não são os melhores, mas o que eu tenho para trazer para vocês são os meus exemplos pessoais, contextualizando com os assuntos do livro. Então, é simplificar. Quando eu sento para tomar meu café da manhã, eu já simplifiquei o processo de fazer café da manhã, tomar café da manhã e lavar a louça, porque uma boa parte dessa louça, desses itens que eu utilizei para preparar o café, já estão lavados e guardados, ok? Então vamos pensar, pense aí, qual é a melhor maneira, quais são as melhores maneiras para você simplificar o seu cotidiano, eliminar passos desnecessários. E se tiver passos que não são necessários, elimine mesmo. Meça o progresso sempre, meça seu progresso sempre. A melhor forma é a gente medir o progresso. Por exemplo, quantos minutos você levou preparando seu café da manhã, deixando a sua cozinha organizada. Então, meça seu progresso. Você pode fazer esse menor tempo, então reduz os passos. Sempre vão existir formas de fazer diferente, de simplificar as nossas atividades do dia a dia, não só no café da manhã, mas em qualquer outra atividade doméstica e também no ambiente de trabalho. Trabalho externo, né? Porque o trabalho de casa também, ele é um trabalho que requer toda uma energia. Progredir. Ao iniciar um projeto, comece com algo ainda tosco, ou seja, você não precisa pensar em ter os melhores recursos para fazer, para começar a fazer. Você precisa fazer com o que você tem em mãos. Então, comece de maneira ainda tosca. Adote uma abordagem do rascunho zero e ponha algumas palavras, quaisquer palavras, no papel. Barateie o fracasso, cometa erros de aprendizado, proteja seu progresso das críticas duras da sua cabeça. A autocrítica. Não vou fazer porque não tenho os recursos. Então você está se autocriticando e se auto-sabotando. Nem sempre a gente tem os melhores recursos em mãos, as melhores condições, o melhor ambiente. Por exemplo, no trabalho home office, o trabalho remoto, nem sempre a gente tem ali o cenário adequado, a acústica adequada, mas a gente precisa buscar ter esse progresso, não se autocriticar demais, não se auto-sabotar. Se a auto-sabotagem está em deixar de fazer. Então a gente tem que começar de alguma forma. Por exemplo, eu poderia hoje aqui, olha, para fazer essas lives, estar na minha escrivaninha, no meu escritório, mas eu estou aqui, ó, no meu quarto, que é um lugar que tem menos ruídos, e é mais confortável. Eu não digo que é um ambiente tosco, não estou começando 100% de maneira tosca, existe uma qualidade mínima para eu estar fazendo, então eu estou progredindo a partir do momento em que eu não adiei, não me auto-sabotei, não vou fazer porque eu não estou afim de sentar no escritório no sábado. Geralmente sábado é um dia que eu não gosto de trabalhar e live também é trabalho. Então assim, para desancorar o fato de ter que sentar no escritório como se fosse uma coisa maçante, obrigatória, eu trouxe para um outro ambiente e eu faço aqui de uma maneira confortável, a iluminação é boa, então é uma forma de medir meu progresso. Estou iniciando esse exercício das lives mesmo não querendo estar no ambiente mais adequado, que é o ambiente do meu escritório. Estabelecer um ritmo. Dite um ritmo sem esforço. Devagar é tranquilo, tranquilo é rápido. Rejeite a falsa economia de forçar seus limites. Eu vou dar um exemplo, eu vou contextualizar esse primeiro tópico. Dite um ritmo sem esforço. Devagar é tranquilo.
tranquilo e rápido. Eu vou trazer mais um exemplo pessoal. Quando eu começo a arrumar meus ambientes, que eu tenho vários gatos, se eu começar de uma maneira afobada, com pressa, querendo logo terminar, ou até meio chateada, um pouco chateada por estar fazendo aquilo, se eu começo de uma maneira tranquila, sabendo que eu vou fazer carinhos neles todos, em um momento mágico, muito energizante para mim, então aquela atividade se torna uma atividade tranquila e aquele ambiente, aquela movimentação tranquila se torna rápida. É assim que eu tenho feito, é assim que eu tenho encarado. E não é de hoje, há muito tempo que eu tenho feito isso. Começo a fazer de uma maneira mais tranquila. Mesmo eles, por exemplo, miando bastante, porque chegou a hora da alimentação, eu limpo o ambiente deles e coloco comidinha para eles 2 vezes ao dia, logo cedo e no fim da tarde. Quando eu estou viajando é diferente, é só 1 vez por dia. Viagens rápidas. Então, se você faz uma coisa mais devagar, essa coisa mais devagar se torna tranquila. E se é tranquilo, torna-se mais rápido. Encontre uma faixa ideal. Nunca farei menos do que X, nunca farei mais do que Y. É a questão da gente progredir. Tem a ver com o tópico anterior. Colocar assim, nunca farei menos do que X, ou seja, fazer uma entrega com qualidade, não fazer a desejar, fazer com qualidade. Nunca farei menos do que X. E nunca farei mais do que Y. Então tem coisas que a gente não precisa colocar tanta energia para fazer mais do que está sendo solicitado, demandado. Então a gente tem que colocar limite. E reconheça que nem todo progresso é criado igual. Por exemplo, poderemos ter um progresso maior na atividade doméstica e não ter no ambiente de trabalho, e vice-versa. E chegamos na terceira fase, na terceira parte do livro, que eu não vou entrar nessa terceira parte hoje, eu vou somente mostrar para vocês o que é que vamos abordar na nossa próxima live, tá? Na nossa próxima live teremos resultados sem esforço. O que são resultados sem esforço? Aprender é um tópico, elevar, automatizar. Também automatizar nossas atividades, confiar e prevenir. Então, esse é um livro que eu comprei no ano passado, comecei a ler no final do ano já, foi novembro, 8 de novembro. Então, quando eu comprei esse livro, quando eu decidi comprar esse livro, foi muito por acaso. Eu já sabia do autor, já sabia do livro anterior dele, que é o Essencialismo. Inclusive vai ser tema de uma próxima live, uma próxima série de lives que eu vou fazer aqui. Então, no dia que eu decidi comprar esse livro, olha só, eu fui chamada por esse livro, sabe? Porque foi assim, foi um dia de trabalho onde muitas coisas não deram certo no trabalho externo, faltou inclusive recursos tecnológicos. Eu fiquei forçando um pouco mais a barra, não sabia de nada dos conceitos do livro, nem tinha lido o resumo. Então, como disse aquele tópico, não fazer menos do que X e não fazer mais do que Y, eu não fiz mais do que Y. Eu resolvi parar para almoçar, respirei um pouco, consegui mais controle emocional para continuar a jornada na parte da tarde. E quando eu retomei do almoço, eu consegui fazer mais um pouco a atividade, mas aí eu desisti, não fiz mais do que Y mesmo, tá? Decidi que eu iria parar a atividade às 14 horas, 14h30 mais ou menos, e eu resolvi fazer o quê? Fui para o shopping. Nesse shopping, eu queria uma coisa, entrar na sala escura de cinema. Para esquecer aquele dia fatídico, porque não foi um dia muito interessante mesmo. Enfim, embora eu goste do trabalho que eu faço, mas aquele dia foi um dia bem atípico. Então no caminho para o shopping, eu continuei desejando, quero entrar na sala de cinema. Mas eu lembrei de uma coisa que me faz muito bem, que é na sessão de podologia ou de reflexologia. E aí, ao entrar no shopping, eu perguntei ao segurança se naquele shopping, eu não conhecia bem aquele shopping, só tinha ido 1 vez ou 2,
se ali tinha uma clínica de podologia ou de reflexologia, o massoterapeuta. Ele me indicou, tinha sim, logo no térreo, e eu entrei, decidi que eu iria fazer ou podologia ou reflexologia. Eu optei pela reflexologia, foi uma terapia corporal maravilhosa, maravilhosa. Fiz a catarse de vários sentimentos. Foi muito, muito, muito bom, muito revigorante. E depois eu saí flutuando e fui direto, partiu livraria, ao invés de cinema. Eu não estava com estado de espírito, não queria nada que me sobrecarregasse a mente, assim, pensar em filme, nem se fosse uma comédia. Então eu desisti totalmente do cinema, entrei numa livraria. E logo na entrada, novamente, eu vi um livro que era desse autor, e eu nem sabia que ele tinha esse livro, Sem Esforço. O mais conhecido aqui no Brasil é Essencialismo, que é um livro que eu iria comprar em primeiro plano, que seria esse Essencialismo, só que eu comprei primeiro foi esse aqui, Sem Esforço. Folheei o livro, e assim que eu comecei a folhear o livro, a parte do livro que eu abri tinha tudo, tudo, tudo a ver com aquele momento do que eu estava vivenciando naquele dia. E eu resolvi, claro, fiquei lendo mais um pouquinho, tudo a ver com aquele meu momento. E eu comprei o livro, comecei a ler logo ali naquela primeira semana de novembro, interrompi no final do ano, voltei em janeiro, fui lendo aos poucos e fui observando meu modus vivendi, como é que eu funciono, comparando com os conceitos do livro. E eu já fazia muitas das coisas que o livro sugere. Eu já fazia muitas das coisas. Claro que nada melhor do que a gente ter um guia bem específico para nos ajudar, para nos nortear com relação a como ter mais qualidade de vida. Tudo isso, todo esse conteúdo desse livro está totalmente relacionado a termos mais qualidade de vida, a buscarmos termos mais qualidade de vida. A gente só consegue ter qualidade de vida a partir do momento que a gente se volta para dentro. Não precisa necessariamente fazer um retiro nas montanhas, fazer o caminho da fé, fazer uma viagem ou meditar. Não necessariamente. Isso aí são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, se auto-observando. Claro que meditar, fazer reflexões e fazer introspecção, movimentos de introspecção é fundamental. Mas, a partir do momento que a gente se auto-percebe, a partir do momento que a gente se conhece e se reconhece, a gente consegue ter qualidade de vida. A gente consegue. E se a gente não tiver qualidade de vida, a gente não vai conseguir se relacionar bem com o outro. Eu acredito muito na importância da qualidade de vida. Nós tínhamos nas empresas há um tempo atrás a Semana da Qualidade de Vida. Eu tive a oportunidade de plantar a Semana da Qualidade de Vida no órgão público, que eu fiz um trabalho durante 8 meses, e vocês precisam, imaginem um ambiente que era um pouco hostil, sabe? E as relações humanas começaram a fluir tão bem, o clima organizacional ficou muito mais saudável, a própria cultura da empresa foi mudando um pouquinho a partir daquele movimento. Foi exatamente uma semana, eu convidei profissionais, foi no ano 2008, eu convidei profissionais de várias áreas para fazer palestras, fazer vivências, massoterapeuta, profissionais da área da meditação, muitos outros profissionais. Foi assim uma imersão no auditório e me gratificou muito. Eu sempre acreditei nessa questão da movimentação para a busca da qualidade de vida. E as pessoas nas empresas nem sempre têm a oportunidade, porque a empresa oferece, e nem sempre as pessoas se dão conta da importância disso. Hoje se fala cada vez mais da questão da saúde mental, e isso foi desencadeado não somente após a pandemia, quando as pessoas ficaram fora das suas ambiências e os ritmos de vida mudaram, a forma de viver começaram a mudar, passaram a conviver mais com outras pessoas de maneira mais próxima em casa devido ao trabalho remoto. Não, sempre foi necessário termos qualidade de vida, buscarmos a qualidade de vida. E depois da pandemia, mais ainda, porque nossas vidas mudaram. Nunca mais a nossa vida foi a mesma depois do que aconteceu.
Então, o que a gente pode fazer para ter qualidade de vida? O que você pode fazer para ter mais qualidade de vida? Existem várias formas de buscarmos isso. Um ambiente silencioso, um local adequado para você ficar em conexão com você mesmo, fazer uma atividade manual, fazer a leitura de um livro, comentar com alguém sobre aquele livro, sair para caminhar, andar de bicicleta, contato com a natureza. Contato com a natureza é uma coisa muito, muito importante. Recentemente, a minha filha fez uma viagem, assim, uma imersão para a Chapada Diamantina. Ela adora montanhas. E ela voltou tão leve, ela é atriz. Ela voltou totalmente energizada, né? Moramos em São Paulo e sempre ela tem vontade de vez em quando de dar uma fugidinha para respirar os ares das montanhas. E aí quando ela veio até onde eu estou, ela viu que tinha uma praça arborizada, patinhos, um lugar tão agradável, um silêncio. E ela disse: "Nossa, minha mãe, olha só que silêncio maravilhoso, olha que silêncio. Você tem que aproveitar mais essa praça, você tem que vir mais aqui. Traga um livro para ler no final da tarde, no início da manhã." Ou seja, a gente precisa encontrar quais são as melhores formas que a gente pode ter a qualidade de vida. Às vezes é uma viagem, como a minha filha fez. Pode ser também fazer o que ela sugeriu. Confesso que é uma coisa que eu precisaria fazer, de ir na praça, ficar lá sentada com um livro, olhando os patinhos, que é uma coisa que eu gosto tanto, porém o dia a dia nem sempre permite a me ausentar de casa ou ter um tempo para ir até a praça. Eu prefiro, assim, uma viagem, sabe? Me desconectar completamente, ir para um lugar onde eu ouça completamente silêncio, porque a praça é num centro urbano, é bem silenciosa, é bem mágica. Tem momentos que só se ouve o canto dos pássaros mesmo, mas de vez em quando passa carro. Então, assim, existem várias formas para a gente ter esse momento de qualidade de vida. Por exemplo, eu gosto mais de parques do que praças, certo? O parque, tem um parque que eu frequento na própria Avenida Paulista, que para mim é um oásis ali, sabe? Eu falo isso porque é o meu lugar favorito, é um dos meus lugares favoritos. Eu já li livros ali, eu já tive várias ideias, eu já meditei, eu comprava minhas plantinhas, minhas ervas, né, manjericão, tomilho, todo domingo ia a esse parque. E me lembro bem que eu fiz um ciclo de vídeos sobre qualidade de vida nesse parque. Gravei alguns vídeos sobre a importância da qualidade de vida. Então é isso. O nosso canal aqui é sobre qualidade de vida. Então eu vou estar sempre trazendo assuntos relacionados à busca da qualidade de vida, ao exercício da qualidade de vida. E faço um convite para vocês. Pensem, qual é a melhor forma que você pode adotar na sua vida para que você tenha mais qualidade de vida, para que você tenha mais bem-estar, para que a sua saúde mental funcione melhor, para que as suas relações interpessoais funcionem melhor a partir do seu estado de espírito, do seu estado emocional. E estado de espírito não tem a ver com religião nem com religiosidade. O estado de espírito da gente tem a ver com estarmos nos sentindo bem, estarmos em equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Pense nisso e nos encontraremos na segunda, na nossa live, em torno desse horário das 12 horas. Até lá, bom final de semana.